doutora e cientista Aline Torne. Ela que recebe o meu bom dia com muita alegria. Seja bem-vinda, Aline. Bom dia. Bom dia, Nelson. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo na santa paz. Apesar de todos esses problemas, mas estamos aqui procurando cuidar o máximo para a gente, não é? Fazer a nossa caminhada todos os dias, tá bom, minha querida amiga? É assim. Mas, professora Aline, vamos nós aqui para o nosso papo de hoje. E mais uma vez a gente continua naquele papo falando sobre Covid e toda essa situação que estamos vivendo. E a gente sabe que a população tem enfrentado a tragédia em saúde, sofrendo com desemprego, com alta dos preços, né? Que está assim, assustando todo mundo. Com a pandemia, professora Aline, com a pandemia, que mudanças aconteceram no prato de comida do brasileiro, hein, professora Aline, depois dessa dificuldade toda, hein? Olha, Nelson, nesse final de semana saiu uma pesquisa importante, viu? Referente aí aos 3 últimos meses do ano passado, quando reduziu o auxílio emergencial. E olha que dado triste, né? A gente observou que 19 milhões de brasileiros passaram fome nesse período. Isso aí é quase 10% da população, acho que é 9,5%. E mais de metade teve falta de comida em algum momento, assim, tá? Insegurança alimentar, que a gente fala. Por exemplo, pulou uma refeição porque não tinha comida. Sim. A mãe deu a refeição para o filho. Isso, assim, nos preocupa muito. Muito, muito. E olha só, teve uma outra pesquisa também, a FGV, né, muito conceituada, que pegou aí de agosto do ano passado, né, até fevereiro desse ano. Então, já pegou aquele período que ficou sem o auxílio, né? Certo. Que foi o início desse ano. E foi mostrado, gente, que a pobreza, né, triplicou no país. Lamentável, né? Isso, de 9 milhões, foi para 27 milhões de brasileiros em situação de pobreza, né? Então, nossa, por que isso aconteceu? É claro que tem relação com a pandemia, né? A gente sabe disso. Tem. Mas, assim, a inflação também aumentou nesse período. O desemprego está batendo recorde. Aliás, falar em desemprego, só para... Já existia esse desemprego em alto índice já antes da pandemia. É isso que eu ia colocar, Nelson. Assim, a gente já estava vendo um cenário complicado. Já tinha sinais, né, que a gente estava com problemas, né? Tem alguns pontos chaves aí que a gente precisa lembrar. Assim, o Brasil, gente, só saiu do mapa da fome em 2014. O mapa da fome é um levantamento que a ONU faz, né, para saber os países aí que estão em situação mais grave de fome do mundo. A gente sempre esteve nesse mapa. Somente durante um período aí, né, em 2014, que a gente saiu desse mapa. E a partir de 2015, a gente já começou a ver cortes e a ONU mesmo já sinalizava que a gente teria problemas. Né? A ONU, né, já disse aí desde 2018 que a situação do Brasil estava bem grave. Né? E provavelmente no novo levantamento o Brasil vai voltar para o mapa da fome. Lamentável. Infelizmente. Lamentável. É muito triste o que a gente está vendo. E o que a gente está observando nesse momento, né? Por que a gente trouxe isso como assunto? Por que esses dados estão saindo agora? Hoje começa o auxílio emergencial de novo, né? Dia 6 de abril aí. Reduzido, né? Desculpa, não te ouvi? Com valor reduzido. Exatamente, com valor reduzido. Esse que é o ponto aí importante. O valor reduzido, menos pessoas atendidas, né? As pessoas que perderam o emprego esse ano, né, ou no final do ano passado, se não estavam já participando do auxílio no ano passado, não poderão participar agora. Serão somente 4 meses de auxílio, né? Então, o que a gente está vendo? Esse auxílio, quando ele se deu no ano passado, no valor de R$600, ele movimentou a economia de uma maneira... Né, muito intensa. Exatamente. O PIB do país
ele aumentou nesse momento, a gente teve mais riqueza dividida, né, e isso foi importante para a gente ter uma retração menor na economia. O comércio viu isso acontecer, né? Verdade. Só que aí começaram muitas demissões. Com a piora da pandemia, a gente espera aí uma nova leva de demissões. Ah, sim. Infelizmente vai ter. Isso, infelizmente. A gente está vendo aí a demora na vacina, o contágio elevado do vírus, né? Então a economia não está dando sinais de melhora. Não tem. Interessante, professora, que tem um momento, eu queria tanto não citar isso, mas é impossível não citar. O presidente Jair Bolsonaro, ele está sempre dizendo que tem que voltar, que não pode ter lockdown, que ele é contra o lockdown. Mas o presidente poderia pensar o seguinte: se eu vacinar a população brasileira, a economia volta, o emprego volta. Não é o lockdown que está fazendo somente as pessoas perderem emprego. Está faltando um pouco de ação e de sensibilidade do governo, de ter as vacinas para vacinar a população em massa, para o emprego poder retomar. Não é isso? Nelson, olha só. Araraquara, a gente ouviu falar muito, então, né? Aquela cidade lá de São Paulo. Olha a situação que estava lá, né? Fez o lockdown, né, a muito custo. Reduziu 50% o número da internação. Então, assim, dá resultado. Dói no bolso de todo mundo. Dói. Mas dá resultado. Né? A gente está vendo agora aqui em Campos medidas mais restritivas. Certo. Porque, assim, a gente já está há 2 semanas com praticamente todo dia 100% de votação. Então, se não tiver medida mais restritiva, as pessoas vão morrer. Que bom que o auxílio está saindo agora, né? E não é um valor alto, não é para todo mundo, mas pelo menos vai ajudar, porque a gente está vendo, né, o botijão de gás a quase R$100. A gente está vendo o arroz subiu muito, o feijão, a batata. O óleo de cozinha, gente, foi quase 90% de aumento. Falar na cesta básica, você se assusta. Porque ela teve um aumento muito grande, muito aumento. E olha, Nelson, que notícia complicada, porque assim, os combustíveis também aumentam o preço, né? Tem seguido aí aumentos, e isso pressiona toda a cadeia, né? Porque o combustível, a gente transporta o alimento, né? Para chegar de um lugar para o outro, tudo isso vai impactar no preço. E não é uma realidade só do Brasil, viu, Nelson? Isso está acontecendo no mundo todo, esse cenário de inflação. A gente sabe disso. Exato, assim, é generalizado. Mas a gente precisa que o governo tome as medidas necessárias para que ela não possa sair do controle. Porque eu acho até que a gente convive bem com a inflação quando ela não é exagerada, mas a inflação, quando ela sai do controle, aí aquele assalariado perde muito. Aí nós teremos muito mais pobreza ainda, né? Exatamente, assim, e a pobreza, a fome no Brasil, ela é estrutural, ela faz parte da base do país. São anos e anos, décadas dessa maneira. Então a gente sai um pouquinho dessa situação, acontece algo, a gente já retoma, sabe? Então a gente precisa rever, né, a maneira de lidar, políticas públicas e não políticas de governo, né, para a gente dar seguimento às ações. Professora Aline, será que se não tivesse a Covid, nós estaríamos com esse olhar para aquelas pessoas que já estavam passando fome no Brasil? Olha, Nelson, eu acho que a Covid traz isso para o centro, né, da discussão. Mas o problema já vinha acontecendo, tá? Então a sua pergunta é muito boa, porque assim, desde 2015, com os cortes nas políticas públicas, em 2018 já tinha saído uma pesquisa, né? A ONU já vinha endossando que a gente estava com problema, e agora explodiu. Então, assim, a pandemia, ela escancarou, mas o problema já vinha se arrastando, né? Já há muito tempo, né? Agora... E, assim, no início... Pode falar, desculpa. Não. Prossiga, por favor. Eu só ia dizer que no início do ano passado a gente não enxergou isso, porque a gente teve esse auxílio emergencial, que foi no valor mais elevado, e a gente também teve muita doação, né? Muita doação. E essas doações caíram muito, né, professora? Isso, assim, isso que é triste, né? Porque, assim, no primeiro momento, a gente achou que a pandemia ia passar mais rápido, né? A gente não esperava que isso durasse por tanto tempo. Então, todo mundo se envolveu nas doações, todo mundo quis ajudar o próximo. Só que isso foi se arrastando,
mais pessoas perderam emprego, as empresas se sentiram mais ameaçadas, né? A gente chegou no ano passado, né, a ter, entre abril e junho de 2020, doações diárias de 58 milhões de reais, gente. Era muito dinheiro. A gente chegou em julho a 6 bilhões de reais em doação. Só que depois disso caiu, parou. A situação não é a mais grave, porque nós temos várias organizações sociais, ONG, trabalhando no combate à fome no Brasil. Temos muitos empresários que colaboram, muitos empresários que ajudam e ajudam muito. Na semana passada, na segunda-feira retrasada, eu vi uma entrevista de um jovem que tem um trabalho fantástico numa ONG lá em São Paulo, incrível. Eu não consigo lembrar aqui o nome dele nesse momento. Ele deu uma entrevista na TV Cultura, não é? Que tem toda segunda-feira, e ele falava do trabalho que eles realizam e dos empresários que colaboram. E não só a ONG dele, não. Tem outras tantas que trabalham no combate à fome, recebe recursos internacional. Fantástico isso, sabe? Que se não fosse isso, a situação era muito maior, muito mais complicada, professora. A gente tem que pedir ajuda para essas empresas de novo, porque assim, de janeiro a março foram só 800 mil reais em doação. E a gente precisa fazer com que esse valor aumente, porque a gente está no pior momento da pandemia. A verdade é essa, né? E é o que você falou, né? Uma empresa que é engajada, assim, tem dados que apontam, né, que nós, consumidores, compramos mais de empresas que estão engajadas em causas sociais. A gente quer que as pessoas se ajudem, né? Então é extremamente importante. A gente viu alguns exemplos desse acontecendo no país, né? O Itaú ficou bem na frente, uma grande empresa. A gente teve a Vale, né, que tem uma grande dívida com o país, né, a mineradora, mas ela doou bastante nesse período. E, se não me engano, eu acho que é Edu Lira, o que estava no Roda Viva semana passada, né? Qual o nome? Acho que é Edu Lira, o nome do isso jovem. Mesmo, Edu Lira. Isso. Que trabalho. Tem feito um trabalho excelente. Meu pai, nossa, fantástico. É uma pena, sabe, que as pessoas têm pouco acesso a programas como esse, sabia? Como é importante que as pessoas procurem na TV algo que possa trazer informação, que são informações que a gente possa tirar muito proveito e aprendizado também. Mas, lamentavelmente, o pessoal prefere um Big Brother. Mas a Roda Viva tem dado exemplos muito bons, né? E ontem nós tivemos lá a Cátia Abreu ontem. Né? Nossa, que mulher, viu? Que mulher a Cátia Abreu. Fala, né? Nossa, sensacional. Mas o pessoal tem que acompanhar aí, né? Tem que acompanhar, sim. Eu sempre divulgo aqui a TV Cultura, sabe? Sempre divulgo para ver que essas pessoas possam abrir e acompanhar. Não é só esse programa, não. Tem vários programas que são importantíssimos para ampliar o nosso conhecimento, né? E é pública, né, Nelson? Pública, muito boa. A minha filha está no quarto agora assistindo desenhos da Cultura. É um dos poucos canais abertos que passa desenho pela manhã. É verdade. Agora, professora Aline, como que as famílias chefiadas por mulheres, já que falamos aqui em mulher, a Cátia Abreu é uma delas, estão lidando com esse momento de pandemia, hein? Olha, Nelson, essa pergunta é extremamente importante, viu? Porque as pesquisas, né, revelaram que o grupo mais vulnerável, né, que mais foi afetado pela fome no país, tem cor e tem cara, viu? São as mulheres negras da periferia, chefes de família, né, que têm pouco estudo, e estão localizadas aí as mais afetadas, né, na região norte e nordeste do país, né? Essa pesquisa olhou aí 128 municípios no país e viu que os cortes no orçamento aí desde 2015, né, trouxeram um grande prejuízo para essas famílias que são chefiadas por mulheres, né?
Muitas recebiam aí o auxílio emergencial e tiveram uma redução muito grande na renda, né? E entre comer e alimentar seu filho, essas mulheres alimentam os seus filhos, né? Por isso elas, né, são as mais afetadas durante a pandemia, porque elas foram as que mais perderam postos de trabalho, né? Elas estão convivendo com companheiros, às vezes, que são agressores, a gente já falou sobre isso aqui, vai ter oportunidade de falar mais sobre saúde mental, vou ver se semana que vem a gente conversa sobre isso. Certo. Né? Elas estão vendo seus filhos, né, que estão sem poder ir à escola, estão sem merenda, então isso só agrava todo esse cenário. E olha só que número triste, né, Nelson? Foi feito um estudo em São Paulo que mostrou que as mulheres negras, né, a cada 100 mil habitantes, a gente tem 140 mortes de negras, contra 85 mortes de mulheres brancas. É quase o dobro de mulher negra que morre aí por Covid. Impressionante. Então, assim, a gente tem que estar atento, sabe? Porque essas mulheres, muitas cuidavam da faxina, cuidavam de estética, eram vendedoras ambulantes, e esse foi o trabalho que foi mais afetado na pandemia, né? Não tem possibilidade de fazer trabalho remoto. Não tem. Você vai para a rua, não tem ninguém para comprar, você não pode sair para vender uma bala, um doce, não é? Uma água mineral, porque não tem ninguém na rua para você fazer um dinheirinho, né? Exatamente. Assim, essas mulheres, elas estão muito sobrecarregadas, né, aí na pandemia, passando por um momento difícil demais, e não é só no Brasil, mais uma vez, tá? Teve um levantamento... Oi, desculpa? Não, vai. Não, teve um levantamento que foi feito no mundo todo, aí olhando a demissão de homens e mulheres. As mulheres são 1,8 vezes, tem mais risco de serem mandadas embora do que os homens. Então. Principalmente em países como o nosso, que estão em desenvolvimento, né? E isso, assim, foi feito em cima do trabalho formal, tá, Nelson? As pessoas pesquisam, é difícil olhar para o trabalho informal. Um relatório da ONU diz que 70% das mulheres trabalham de maneira informal. Então, a gente está muito preocupado com o que vai ser do Brasil aí depois desses 4 meses de auxílio emergencial que a gente tem pela frente, viu? Eu fico assim, preocupa mesmo. Normalmente, às vezes eu paro, penso, gente, que será dessas famílias que passam tantas necessidades? Tem uma coisa, sabe, o professor Aline, que me chama a atenção. A gente está quase na hora de encerrar, mas é bom a gente tocar. Eu vejo assim, entidades que se mobilizam, pessoas físicas que se mobilizam. Eu não tenho conhecimento de nenhuma mobilização daqueles que trabalham no Supremo Tribunal Federal, que tem salário espetacular, que tem todos os benefícios. Ninguém fala em dar uma contribuição, não vejo. Deputados federais, senadores, presidente que gasta no cartão corporativo milhões e milhões em férias. Enfim, será que falta sensibilidade a essas pessoas que vivem num patamar mais elevado, principalmente nessa área política do nosso país, que a gente não vê contribuir em nada? Não vem falar nisso. A gente vê outros países aí que os políticos reduziram os seus salários para ajudar a população, né? Eu acho que eles deveriam criar vamos dizer assim, um caixa único que doassem, cada um doasse parte do seu salário, não vou nem dizer metade do salário, não, dá 20% do salário de cada um, já seria muito bom, né? Para matar a fome de muita gente. Mas é assim que eu vejo, eu fico às vezes indignado, porque na hora que precisa do voto, quem vota é o pobre, quem vota é quem passa fome. Essa é a verdade. Aí estão ali todo mundo, mas na hora de dar a mão, um pouquinho daquilo que eles ganham, que ganham muito bem, que tem todos os benefícios possíveis, esse pessoal não dá a mínima. Tem discurso aqui, discurso ali, mas na prática a gente vê pouco, viu, professora? Lamentavelmente. Eu vejo dessa forma, eu não sei se esse é seu olhar, não sei se esse é o olhar de outros que estão ouvindo o nosso programa, mas eu só tenho que lamentar, porque eu gostaria de ver uma atitude maior por parte desses homens públicos, sabia?
Até porque a população está cansada, né, Nelson? Está todo mundo desanimado em casa, a gente precisava de exemplo. Cansa. Verdade. A gente precisava que outras pessoas se mobilizassem e dessem exemplo para a gente ganhar ânimo, né? É verdade. Recentemente, agora em plena pandemia, teve lugares aí que o pessoal aumentou o salário de vereadores em alguns municípios. Não dá para entender. Não é que eu não acho que o cara não mereça, eu não sou nada assim contra essas coisas, não. Eu só acho que tudo tem o momento certo e tem o momento de você participar também. Não é verdade? Todo mundo tem que estar com o olho aberto, né, para o que está acontecendo no país, porque ano que vem tem eleição, né? Então vamos ver se a gente consegue mudar alguma coisa no voto, né? É verdade. É só desse jeito, viu, professora? Olha, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos aqui nesse programa. A sua participação, como eu digo, sempre valoriza esse espaço e muito, porque traz conhecimento. Eu acredito que muita gente aproveita. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Agora se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e qualquer coisa, só perguntar aqui nos comentários. E é isso. Até mais.